Mari do céu, passou o final de semana e eu chutei o balde. O que que eu faço? Aonde eu acho o balde? O que que eu faço? Meu nome é Ariane Gabriel, eu sou nutricionista clínica e eu estou aqui hoje para te ajudar a buscar o balde. Gente, o que que acontece? Isso é muito comum, né? A gente, final de semana, acaba dando uma aliviada aí na dieta. Primeiro de tudo, nem vou dizer que é uma das 6 dicas que eu vou dar para vocês, tá? É uma dica à parte, para você refletir em como está o seu final de semana, a forma como você está se mantendo ou não no processo aí dentro do esperado, dentro do programa alimentar que você faz, ou dentro da dieta que você faz, que você aplica. Tá? Se você estiver fazendo dieta de segunda a sexta e final de semana você come como se não houvesse o amanhã, você precisa rever esse conceito e esse seu pensamento, tá bom? Não existe dia do lixo, tá? Os pacientes que passam comigo, eu sempre oriento, não tem problema nenhum você fazer 2 refeições livres por semana. Então pensa comigo, se eu sou uma pessoa que faço 5 refeições no meu dia, eu vou fazer por semana 35 refeições, correto? Se eu escolher dessas 35 refeições, 2 refeições livres, isso não vai prejudicar o meu processo de emagrecimento. Eu vou continuar emagrecendo e ainda vou continuar sendo feliz, certo? É diferente do cenário aonde você faz a dieta de segunda a sexta e sábado e domingo você come realmente de maneira desequilibrada, sem consciência. Então você faz 5 dias da semana dieta, né, reeducação alimentar, enfim, um planejamento, uma estratégia nutricional, e 2 dias desses 7 dias você não observa, você não faz nada para se manter ali dentro do que é proposto. Então reveja, isso não funciona, tá? Isso é uma dica à parte aí que eu tô dando para vocês. Agora vamos supor que passou um final de semana, você realmente se desequilibrou. Você comeu demais, bebeu demais. Agora eu quero te dar 6 dicas do que você vai fazer para você conseguir sair aí desse processo de inflamação, de retenção de líquido, com peso na consciência. Eu quero te dar 6 dicas. A primeira delas é o seguinte: na medida do possível, tenta se planejar com seus eventos sociais. Então vamos supor que no sábado à noite você tem um evento. Se você já conseguir, e a gente sempre sabe que esse evento vai ocorrer, se você conseguir se planejar, você vai fazer sua dieta certinha no sábado o dia todo, até o momento de você aí se permitir em fazer a refeição livre que você quer, tá? Então tenha essa consciência, não entre nessa paranoia de deixar de comer. Ai, no sábado eu tenho um evento, na sexta-feira eu já paro de comer, vou fazer um jejum intermitente, porque eu sei que no sábado à noite aí eu vou ter um evento social. Isso dá compulsão alimentar, a tendência de você comer mais do que comeria é muito grande, então não entre nessa cilada, tá? A segunda dica é pro pós-evento. Então assim, no domingo, por exemplo, se eu fiz minha refeição livre no sábado à noite, no domingo, não entre também nesse mito de que você tem que fazer um jejum, tem que parar de comer no seu domingo, fazer uma estratégia totalmente diferente do que você faria porque você fez a refeição livre lá no sábado à noite. Então não entre nessa. No domingo, acordou? Volte à tua rotina habitual. Faça o seu desjejum, faça a sua refeição no meio da manhã, se você tem o hábito, se isso tá dentro do teu planejamento, tá bom? Faça a sua refeição aí na hora do almoço, equilibrada, tudo certinho. Terceira dica, não pese no dia seguinte ou até nos próximos 3 dias após você ter jacado, porque você vai desanimar. É claro que teu peso vai estar maior na balança. Isso é devido à retenção de líquidos. Eu aposto que quando você chuta o balde, você vai comer o quê? Alimentos industrializados e processados, ricos em sódio, conservante, ricos em gordura trans, gordura saturada, rico em açúcar, né? Carboidratos simples. Às vezes junto com álcool, às vezes a gente consome esses alimentos junto com álcool, e isso tudo favorece a retenção de líquidos. Então, se você pesa no dia seguinte ou até 3 dias após ter feito essa
bagunça toda na alimentação, é normal que teu peso esteja alterado e isso vai te desmotivar, porque na verdade você reteve líquidos. E ainda nesse vídeo eu vou falar estratégias para você conseguir eliminar de maneira mais rápida esses líquidos, tá bom? A próxima dica, a dica 4, é você aumentar a ingestão hídrica para favorecer justamente a eliminação desses líquidos, tá bom? Então, se você tem um hábito, eu já falei aqui como que se calcula a quantidade de líquido, de água pura, livre, que você precisa consumir no seu dia a dia. É só você pegar o teu peso e multiplicar por 35, vai dar o volume em ml do que você precisa ingerir. Então, vamos supor que você precise ingerir aí 2 litros de água por dia. Aumente 1,5 litro na sua ingesta hídrica para você conseguir eliminar aí essa retenção de líquidos. Quinta dica: se você tem o hábito de fazer atividade física, potencialize o cardio nos dias seguintes, tá? Para você conseguir aí aumentar o seu déficit calórico, conseguindo eliminar mais calorias aí. Se você não tem o hábito de praticar atividade física, reveja a sua vida, porque está na hora de se movimentar. Faça aí uma caminhada, comece aí, por exemplo, com uma caminhada mais leve, mas se movimente também para você conseguir aí diminuir retenção de líquido e também fazer esse déficit calórico. Sexta dica, e é a dica onde eu vou me adentrar e passar outras pequenas dicas dentro da sexta dica. A sexta dica é você ajustar a tua alimentação aumentando a ingesta de vegetais, de frutas, tá bom? De hortaliças. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente pode aplicar na dieta com alguns alimentos que vão ajudar a desintoxicação do corpo. Ariane, o que você acha da dieta detox? O negócio assim, é eu enfiar o pé na jaca, chutar o balde e no dia seguinte tá tudo bem. Eu vou e recorro a uma dieta detox. Gente, entenda que dieta detox é só um título, tá? Que a mídia coloca, porque o próprio corpo da gente já tem a capacidade, a gente é tão perfeito, o corpo é tão perfeito que a gente tem a capacidade de fazer a detoxicação dele, do próprio corpo, assim, de maneira simples, desde que a gente coloque aí o corpo e todos os nossos órgãos para trabalhar num cenário perfeito, tá? Então, a gente tem o rim e a gente tem o fígado que já faz esse processo todo de desintoxicação, certo? Entendam isso. Sobre estratégias nutricionais, quais alimentos que ajudam o corpo a trabalhar de maneira melhor, que favorecem a eliminação de toxinas e diminuição de retenção de líquidos. Primeira dica, dentro da sexta dica: aumentar o consumo de chás diurético. Nós temos aí 6 que eu posso listar para vocês: chá verde, o chá de hibisco, cavalinha, salsinha, funcho e dente de leão. São 6 chás que vocês podem incluir, tá? Dentro da alimentação de vocês no pós-chute de balde. A próxima dica é consumir frutas que têm um poder antioxidante. A gente pode classificar essas frutas pela tonalidade que elas têm. Frutas na coloração avermelhadas e arroxeadas tem bastante, além de fibras, também tem bastante fitoquímicos que vão ajudar a gente aí a desintoxicar pelo seu poder antioxidante. Então a gente tem o morango, ameixa, mirtilo, framboesas e amoras ajudam muito aí a gente a eliminar. Vocês podem consumir a própria fruta ou fazer em forma de suco, tá bom? Outras frutas que auxiliam muito nesse processo de eliminação de líquidos são as frutas ricas em potássio, porque o potássio ele está envolvido com a metabolização, com a eliminação do sódio, tá bom? Então, as frutas que são ricas em potássio, nós temos a banana, o abacate, o melão, o kiwi, que vocês podem estar incluindo aí nos lanches intermediários para vocês conseguirem fazer essa eliminação de uma maneira mais fácil, visto que os alimentos industrializados são ricos, naturalmente ricos em sódio. Outro alimento que a gente pode incluir na nossa alimentação é a aveia, porque a aveia ela é rica em fibra solúvel, a beta-glucana. O que acontece? Nesses períodos que a gente, enfia o pé na jaca, a gente acaba aumentando o consumo de carboidratos refinados.
Então, farinha de trigo, por exemplo, a gente consome muito açúcar. E esses alimentos favorecem o aumento da glicemia, né? São alimentos ricos aí no índice glicêmico muito elevado. Então, a tendência no pós enfiar o pé na jaca, depois desses eventos, é que a gente tem a tendência de comer repetidas vezes, tá sempre beliscando, porque passou o final de semana inteiro comendo esses alimentos de alto índice glicêmico. Então, a fibra, por exemplo, da aveia vai ajudar a favorecer o quê? A queda dessa glicemia, vai manter a tua glicemia mais estável, vai te dar mais saciedade, tá? Vai ajudar a eliminar toxinas, inclusive gordura, tá? E vai favorecer aí o intestino, né? O funcionamento do intestino de uma maneira mais saudável. A próxima dica é incluir aí também frutas que favorecem o processo de eliminação de líquidos. Frutas diuréticas, básico, melão, melancia. Se vocês fizerem um suquinho aí de melancia, ó, rapidinho vocês vão conseguir favorecer aí também essa eliminação de líquidos em excesso. Outra dica legal que vocês podem incluir na alimentação de vocês é aumentar o consumo de alimentos fermentáveis com ação probiótica, que é o caso do iogurte, tá bom? O iogurte, além dele ter a proteína que vai favorecer a questão de saciedade, ele também vai favorecer a colonização aí intestinal de bactérias benéficas. Lembrando que nos dias que a gente não faz uma alimentação adequada, a gente acaba consumindo alimentos muito fermentáveis, mas com uma questão fermentativa muito ruim. A gente acaba fazendo muitas vezes desbiose, porque esses alimentos fermentáveis, né, quando eu digo de fermentáveis numa qualidade ruim, favorecem aí a proliferação de bactérias patogênicas, bactérias que vão fermentar, nos distender, aquela sensação de empachamento, tá? As fezes não ficam na consistência adequada. Então o iogurte é muito bem-vindo, porque são alimentos que têm essa capacidade aí de recolonizar a flora intestinal, aumentando a proliferação de bactérias benéficas para o nosso corpo. A última dica, e não menos importante, é incluir aí os vegetais, os folhosos de coloração bem escuras, porque além deles também serem fontes de potássio, eles também são fontes de magnésio e também ajudam aí no processo, a metabolização, a eliminação do sódio que a gente acaba consumindo, como eu disse anteriormente, nesses alimentos muito industrializados. Correto? Eu espero ter dado uma pincelada, dei uma resumida aqui para vocês, para ajudar vocês aí a encontrar o balde, mas fica aqui a minha reflexão para vocês. Como vocês estão tratando o final de semana de vocês quando eu digo em relação ao plano alimentar, a sua estratégia nutricional, o que vocês estão fazendo? Né? Às vezes vocês passam aí a semana toda naquela questão, naquele sofrimento, né? Na privação alimentar, e final de semana vocês esquecem de tudo. Olha, o teu corpo não merece isso. O teu corpo, ele não trabalha de segunda a sexta e folga no final de semana. O teu corpo, ele merece ser bem tratado todos os dias. Eu sempre digo que a alimentação é muito mais do que só colocar o combustível para dentro. Existe toda uma questão comportamental, né? É prazeroso comer e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente só pensa no prazer e esquece da funcionalidade da nutrição e da alimentação. O alimento, ele veio para nutrir sim o nosso corpo. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Pense aí na forma como você está tratando o seu final de semana, como você está se tratando, melhor dizendo, como você está se tratando no final de semana. Eu espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no sininho, se inscreve, encaminha esse vídeo para pessoas que eu posso estar podendo ajudar. Esse é o meu objetivo aqui. Obrigada.